Estamos começando mais um programa, O Avesso do Avesso. E a gente já estava com saudade de você aí na sua casa. E o programa hoje, eu quero abrir dizendo o seguinte: os políticos, os cidadãos, quando eles estão na oposição, eles pregam a democracia máxima, a democracia radical. Eles dizem, não, o governante tal, ele está sendo radical, ele não está deixando abertura para que a gente se expresse, para que a gente pense, para que a gente externe as nossas críticas. E aí, quando este mesmo cidadão ou este mesmo político sai da oposição e vai para o poder, já muda. Você vê o exemplo agora do PT, começaram a discutir a questão do controle das mídias. Uma discussão que aí levantou uma questão nacional, a imprensa caiu de pau, essa coisa toda. E você vê o exemplo da região. Você vê Hugo Chávez, proibiu a internet, criou uma série de dificuldades para os jornais. O Evo Morales na Bolívia, a mesma coisa. Você vê o Rafael Correia no Equador. Então é este o comportamento. Depois que entra, muda o comportamento, a democracia relativiza. E aí o sábio Milor Fernandes, esse grande escritor, disse o seguinte, a seguinte frase, e aí é por isso que eu estou colocando aqui, para ouvir a opinião dos nossos companheiros. Ele disse a seguinte frase: a democracia é quando eu mando em você, a ditadura é quando... A democracia é quando eu mando em você, e a ditadura é quando você manda em mim. E aí eu queria isso para uma reflexão e para a abertura do nosso programa. E quem vai estar hoje aqui, batendo um papo com a gente, é a Viviane Aquino, que é apresentadora de TV de mão cheia, vai nos dar uma aula aqui de como é que é isso, entendeu? Tem história. Ela e Robson Cândido, Robinho, eles foram colegas de TV Norte Fluminense, trabalharam juntos, e ela é jornalista também, e trabalha no jornal Folha da Manhã, tem uma coluna muito boa, por sinal. Ela vai bater um papo aqui e gosta muito de Atafona, que eu acompanho sua coluna e vejo lá sua paixão, seu amor para Atafona. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas eu quero cumprimentar primeiro cavalheirismo, né? Cristina Lima, depois o Robson Cândido. Cristina Lima, Milor Fernandes, a democracia é quando eu mando em você, e a ditadura é quando você manda em mim. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês, com meus companheiros aqui de estúdio, pessoal da técnica, recebendo hoje Viviane Aquino, essa mulher inteligente, vibrante, bonita, né? E dizer que Milor Fernandes é um sábio, né? Ele tá velhinho, tomara que fique aí muito tempo, porque vai fazer muita falta. É igual os bons vinhos, né? O Milor é um dos bons vinhos. Eu acho que é a mesma coisa que a gente dissesse, a teoria na prática é a outra, né? É que eu vejo muito democrata na oposição, mas quando está na situação, muda o discurso. A democracia, desde que eu concorde com tudo, né? Que eu não tenha opinião diferente, que eu queira ter os mesmos direitos, aí a coisa começa a ficar relativa. Eu acho que Milor foi assim, felicíssimo, na verdade. É democracia quando eu mando nos outros, e é ditadura quando alguém quer mandar em mim. Né? Então realmente eu acho que é da nossa índole do ser humano, nós ainda somos, né, muito movidos por essa questão do domínio, de fazer valer a nossa verdade, a nossa opinião. Então eu acho que é isso mesmo. E tem gente até que diz que democracia demais é prejudicial, né? Que não é muito bom. Então, na verdade, a gente está aí, o homem, eu acho que procura essa forma ideal, né? De se organizar em sociedade. Eu acho que ele vem há milênios, né? Buscando essa fórmula, até, digamos assim, e é muito difícil porque é um trabalho de ser humano mesmo, é um trabalho de alma que cada um de nós tem que fazer. Então eu acho que eu gostaria muito, eu até me acho de vez em quando ditatorial também. Eu acho que de vez em quando eu peco, esqueço um pouco a democracia e me torno ditadora. Então, é uma coisa do ser humano ainda. À medida que nós formos progredindo nas nossas relações, na nossa relação com o próximo, principalmente, eu acho que a gente chega a uma forma, um regime mais próximo do ideal da democracia. Vamos ouvir o Robinho. Robinho, democracia ou democratura? Sérgio, primeiro cumprimentar nossos telespectadores, cumprimentar
Viviane, que está aqui conosco, né? Um grande prazer em tê-la. A última vez que estivemos juntos foi na cobertura das eleições no ano passado, onde nós apresentamos, não é? pela Plena TV, uma cobertura de, eu acho que 8 horas de... Tem que ter 2 pessoas, né? Eu e Viviane batendo, fazendo ping-pong, porque você imagina 8 horas. Eu te convidei na ocasião, né? Porque João Paulo Grande. Justamente, o Roberto Barbosa, não é? Porque 8 horas ao vivo, você fazendo uma cobertura, né, de um processo de apuração, né, de eleições é muito desgastante. Mas e ao vivo, né? Uma experiência fantástica. E ao vivo, né? Hoje com a internet, né? Hoje com a apuração, né, com voto eletrônico, e isso facilita muito, propicia, né, a rapidez da informação, né, dá uma dinâmica muito interessante, foi muito bom. Vamos aguardar a próxima, que nós estamos juntos de novo. Ou seja, em relação à questão da democracia, perdão, existem povos preparados e povos não preparados para a democracia. Eu sou radicalmente a favor, claro, da democracia, né? Não queremos apagar da nossa memória, né, da nossa lembrança, o período, né, de chumbo, da ditadura que nós vivemos, envergonha o nosso povo brasileiro. Mas a democracia, ela fica também a um passo da anarquia, se você não tiver um povo preparado para viver a democracia. Mas é um perigo constante, né? É um perigo constante que nós vivemos. E em relação aos veículos de comunicação, como você estava citando, né? No caso de Hugo Chávez, Evo Morales, né? Ali ainda um pouco, você né, observa, né, um pouco ainda do sistema de ditadura, né? Principalmente o Chaves, né? Está enfraquecido agora porque adoeceu. Todos eles estão partindo, né, para a mesma linha, né, de ação. A própria Cristina, da Argentina, a Cristina Kirchner, também nessa mesma linha, e aí punindo os donos de jornais, porque criticam o governo. Então, todos estão partindo para essa mesma linha. Mas aí você vê, aí vem aquela questão, né? Quando eu sou oposição e quando eu sou situação. Há muito tempo, os políticos, as velhas raposas, descobriram um grande filão que eram os veículos de comunicação. E aí começaram, né, a adquirir os seus próprios veículos de comunicação. Então, aqui no Brasil, nós não temos ainda muito problema em relação à questão de ditadura, em relação à perseguição aos veículos de comunicação, porque se você for para o Nordeste, para Alagoas, você vai pegar a afiliada da Rede Globo de Televisão, que pertence ao grupo de Fernando Collor de Mello. Não é? Se você for para o lado do Maranhão, tem o outro cacique, José Sarney, não é? E por aí vai. E nós tem um grupo também. Nós temos exemplos, né, bem próximos. Bem próximos. Então, quer dizer, eles conseguem ainda administrar, e a mesma coisa como nós falamos aqui no último programa, as igrejas evangélicas também são outros abutres, né? Também vão lá em cima para poder pegar aquilo ali. Por quê? Porque utilizam um meio de comunicação. Só parece, para não generalizar, né? Porque não são todas as igrejas evangélicas. Tem denominações evangélicas que fazem um trabalho sério. Mas então eu vou aproveitar o ensejo, não vou perder a viagem. Eu li recentemente agora, há cerca de 2 semanas, e vou citar, que a Igreja Universal do Reino de Deus, o senhor Edir Macedo, está colocando o nome dos fiéis no Serasa. Porque agora eles emitem boleto para cobrar o dízimo, e como emite o boleto, tem o banco, se você não pagar... Eu li isso também. Eles estão colocando seu nome no Serasa, estão negativando o nome dos fiéis. Aqui, eu vou embora. Para aí, motorista, que eu quero descer. Robin, para tudo que eu quero vazar, meu irmão. Eu sei que você está empolgado. Vai ficar revoltado. Sério, eu estava quieto. Você foi eu sei que você está empolgado, eu sei que você está empolgado, mas nós precisamos conversar com a nossa Viviane. O que é isso, Viviane? Posso falar com ela? O que está acontecendo, gente? Você me permite? Perguntar esse índio aqui, onde fica a tribo dele, eu vou vazar, rapaz. Vou falar de canoa, ficar pelado e vou caçar. Ó, só um lembrete, só um registro. Caçar e pescar, vou sair daqui e vou embora, rapaz. Posso falar agora, Rabinho? Pelo amor de Deus, Cristina. Pega o Lex Sultan. Lex Sultan agora vem para Rabinho. Se você passar pela Beira-Rio, eu vou emitir um boleto lá para mandar para sua casa, vou te negativar. Hein? Vamos falar aqui com a nossa querida Viviane. Tá vendo, Viviane? Como é que é o clima aqui, essa abertura. Entendeu? Robinho sempre muito exaltado
E aí a gente está dando um exordio, botando embaixo da língua de Robinho, que o Robinho tem pressão alta. Outro dia ele estava passando mal. Estava passando mal aqui o programa inteiro. Foi verdade. Provavelmente, Robinho, esse SPC da Universal está lá no céu. Tem lá um setorzinho reservado. Paga aí, deve se reportar lá ao céu. Viviane Aquino, é um prazer tê-la aqui. Você está vendo que o clima... O prazer, inclusive, eu acho que é até mais meu do que de vocês, porque me envaidece o convite e a proposta de vocês, o avesso do avesso, muito interessante, porque aborda justamente fatos do cotidiano, fugindo um pouco assim da coisa do programa de televisão, do social, só focado naquilo. Então aqui é um mix de tudo, pelo que eu já pude sentir, um clima super agradável, o que me deixa até muito à vontade. Agora, em relação ao que vocês estavam falando, Milô Fernandes, graças a Deus existe o direito de ir e vir para todos, e a liberdade de expressão, como a própria Cora Ronay, outro dia, há pouco tempo, na Bienal, aqui em Campos, ela disse que ela se sente muito à vontade de falar o que ela pensa através do blog, e que agora ela, inclusive, há pouco tempo, no Jornal Globo, ela já colocou que os blogs vão acabar, vão dar lugar a... Já está dando lugar ao Facebook, que é mais imediato, nas postagens, né? E que o blog, se você for observar, ele já está perdendo assim, um pouco a força. Isso é a opinião dela. Claro. Porque os blogs em Campos estão a todo vapor, não é isso mesmo? Estão muito bons. Inclusive o seu, né? São no status de formadores de opinião mesmo, né? O que eu acho fantástico. Eu acho fantástico. É verdade. Eu acho que é um canal extraordinário. É o território livre. Território livre. E outra coisa, no final, todos se confrontam, né? Então, já formando novas opiniões, e a questão de você também poder desnudar certas coisas que, às vezes, o cidadão não tem condição de fazer isso. Então, aquela pessoa que tem um blog, que tem um canal, que tem uma coluna, eu acho que é uma questão de cidadania até, de você fazer isso pelo cidadão, que não tem condição de botar a boca no trombone, vamos dizer assim. É verdade. Agora, vamos sair desse universo da internet. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Conta um pouquinho de onde você vem, família, irmãos, infância. Escola, infância. Olha, eu estudei no Calomene. Entendeu? Aliás, eu sou liceísta, eu passei por liceu. Não fala que é isso não, tá? Não, eu sou liceísta, com certeza, tanto é que falei liceísta. E depois eu me formei como professora no Colégio Auxiliadora, eu sou professora também, e depois, bem mais tarde, eu fiz jornalismo. Mas sempre foi o meu sonho fazer jornalismo. Eu me lembro que Nicolau Lousada, ele lançou uma revista chamada Unidade, e a capa da primeira revista dele fui eu. E ele então fez a chamada: o que você gostaria de ser para mim? Então eu disse a ele que eu gostaria de ser jornalista, mas eu não fui naquela época. Nessa época eu tinha 18, 19 anos, me casei jovem, bem jovem até, mas eu só fui fazer jornalismo uma coisa de uns 20 anos atrás, né? Foi uma coisa fantástica, me abriu portas, elas me deram oportunidades assim fantásticas. A própria televisão, que eu comecei na TV Norte Fluminense, era afiliada à Globo na época, e através de um convite do Alaí Ferreira Filho, ele precisava colocar um programa na rede que era o NF Comunidade. Então ele me convidou para ser âncora do programa, e dali então eu passei a ser apresentadora do Bom Dia NF, e depois a primeira edição, e depois eu tive um programa de comportamento
que eu fazia entrevistas. Era aos sábados? Era aos sábados. Era aos sábados, não é isso? Exatamente. Eu visitava, vamos dizer assim, as noites de campus ou eventos. Fui a muitos eventos na Vila Maria, que estava no auge do movimento dela, né, da agenda deles. Então, eu fazia entrevistas. Considero que isso aí um portfólio muito importante na minha vida, porque depois da televisão, enquanto eu trabalhava na televisão, ainda na televisão, foi que eu comecei, eu entrei para a faculdade, e da faculdade e foi então desenvolvendo todas as outras coisas. Mas nós vamos intervalo agora, porque esgotou o primeiro bloco, mas você está falando já desse período, você já avançou bastante, mas eu quero saber um pouquinho lá da sua infância, sua família, campus, seus família, irmãos, pais. mas no próximo bloco, tá bom? Ok. Fica aí, daqui a pouco mais Viviane Aquino, tá legal?